Boa noite, vamos começar mais uma sessão didática. Hoje a doutora Luísa Diniz, preceptora da Medicina de Emergência, vai falar sobre choque e uso de drogas vasoativas. Todo seu, doutora Luísa. Isso. Então, boa noite. Como a Nath apresentou, meu nome é Luísa, sou médica, especialista em clínica médica pelo Odilon, e hoje eu vou falar sobre o choque e o uso de drogas vasoativas. E se alguém quiser interromper no meio, pode ficar à vontade, até para eu não achar que eu estou falando sozinha. Peraí que não está dando para passar, não. Cadê? Inicialmente, a ideia inicial de que choque era relacionado à hipotensão arterial já caiu por terra. Hoje a gente sabe que o choque é uma expressão clínica de uma falência circulatória, seja ela por qualquer causa, que vai resultar, na verdade, numa utilização inadequada de oxigênio pelas células. E isso, resumindo, nada mais vai ser do que um desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio. Sobre a relevância do tema, acho que não carece muita delonga, mas a gente sabe que o choque tem uma elevada mortalidade e cerca de 1/3 dos pacientes na terapia intensiva são acometidos pelo estado de choque. E aí, por isso, por ser tão frequente e tão importante, a identificação rápida e o manejo adequado vai ser essencial para a gente tratar esses pacientes, sempre guiado pela causa base. E aí, por isso, isso porque essa disfunção circulatória ela vai levar a uma cascata de eventos, passando tanto pela hipoperfusão tecidual quanto pelo dano celular, gerando um desfecho final de disfunção orgânica, que vai ser o que a gente vai querer evitar ou então reverter. Fisiopatologicamente, a perfusão tecidual vai depender basicamente de vários fatores, né, mas principalmente do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Lembrando que o débito cardíaco vai ter seu fator importante aí do volume sistólico. Então, a hipoperfusão tecidual vai ser gerada, na verdade, por um desbalanço entre o volume sistólico e a resistência vascular periférica. E isso vai levar aos nossos dois tipos de choque principais, que vão ser o choque hipodinâmico, que vai ser caracterizado por uma redução do volume sistólico, e os protótipos principais dele vão ser o choque hipovolêmico, o obstrutivo e o cardiogênico. E ele vai se apresentar basicamente como uma vasoconstrição. Então, ele vai tentar aumentar a resistência vascular periférica por conta desse volume sistólico reduzido. E o outro tipo que a gente tem é o choque hiperdinâmico, que nada mais é que o choque distributivo, que ele, ao contrário, vai ser caracterizado por uma redução da resistência vascular periférica, e aí gerando uma vasodilatação, e o protótipo principal dele vai ser o choque séptico. Sempre lembrando que, na verdade, esses dois fatores, esses dois tipos, eles se misturam muito na prática clínica, então a gente vai ter sempre uma relação de choque multifatorial presente em vários cenários clínicos, e a gente sabe que não é excludente do outro. No que diz respeito à avaliação clínica, como em qualquer paciente no departamento de emergência, a gente vai se deparar com a necessidade da monitorização do MOV, né, monitorização, oxigênio para quem precisa e acesso venoso periférico, calibroso, idealmente, e o ABCDE inicial, que nesse caso aqui a gente vai parar basicamente na circulação. E junto, lógico, concomitante, a gente vai avaliar tanto a história clínica, para a gente já tentar identificar uma causa base desse choque, associada com dados do exame físico que vão poder auxiliar a gente no raciocínio clínico. Então, por exemplo, se tiver uma febre presente na avaliação clínica ou na história clínica, a gente vai pensar mais no foco infeccioso. Outros dados de extremidade, o Motley, que a Ana apresentou numa das aulas prévias, tem preenchimento capilar, nível de consciência e diurese vão estar relacionados com hipoperfusão tecidual, e outros parâmetros, tipo de urgência jugular, vai estar mais relacionado a um choque obstrutivo ou um choque cardiogênico, junto com a ausculta respiratória.
Então, presença talvez de esteroscriptantes, ou vai falar mais a favor de um choque cardiogênico com edema de pulmão, ou então, por exemplo, ausculta abolida, talvez falar a favor de um pneumotórax hipertensivo, com hipertimpanismo torácico, vai poder guiar a gente no tratamento da causa base. E, lógico, não podemos esquecer do ultrassom point of care, que, na verdade, é a nossa extensão do esteto, né, a nossa extensão do exame físico, e que já tem vários estudos mostrando que quanto mais precoce a utilização do ultrassom point of care na avaliação clínica do paciente, mais rápido a gente vai identificar a causa do choque ou da piora clínica do paciente, mais rápido a gente vai poder tratar guiado pela causa. E aí, considerando que a gente tem um paciente não vítima de trauma aqui, lembrando, né? A gente vai ter 3 janelas principais para a gente poder avaliar no ultrassom point of care. Então, a gente olhando a janela cardíaca, por exemplo, a gente identificando um tamponamento cardíaco, a gente vai poder tratar guiado pela base, ou então, talvez, uma hipocontratilidade miocárdica, falando a favor mais de um componente cardiogênico presente nesse choque. No quesito da avaliação pulmonar, talvez a presença de um pneumotórax fala mais a favor de um componente obstrutivo, então a gente vai poder tratar guiado, ou então até mesmo um componente de congestão pulmonar, que pode falar mais a favor de um choque cardiogênico. E, por último, a veia cava, que vai, na verdade, nos auxiliar dando mais informação sobre a volemia do paciente, e junto com outros fatores, a gente vai poder guiar mais nossa estratégia de administração de fluidos desse paciente. Na questão dos exames complementares iniciais, então, laboratoriais, a gente vai guiar principalmente na pesquisa de disfunção orgânica, que nada mais vai ser naqueles parâmetros para a gente calcular o score de SOFA, que é o score de avaliação de disfunção orgânica mesmo. Então, a gente vai pedir hemograma junto com plaquetas, bilirrubina, função renal, gasometria arterial, lactato, marcadores inflamatórios, principalmente naqueles pacientes que a gente estiver pensando num componente infeccioso, e talvez alguns outros exames guiados mais pela suspeita clínica, tipo infarto, TEP ou alguma outra suspeita clínica. O diagnóstico, como bem observado nesse artigo de revisão publicado no New England em 2013, ele mostrou que é basicamente por 3 componentes principais. Primeiro, a pressão arterial, mesmo que a gente sabe que a hipotensão não é fator obrigatório, mas ela vai estar presente na grande parte dos pacientes, seja ela uma hipotensão verdadeira, seja ela uma hipotensão relativa. No caso da hipoperfusão tecidual, a gente vai ver 3 parâmetros principais, 3 janelas de perfusão principais, que vão ser a hipoperfusão do sistema nervoso central, com alteração do estado mental, e que vai ser avaliado mais pela presença, por exemplo, de agitação psicomotora ou obnubilação, avaliação da pele, como pele mosqueada, pele pegajosa, tempo de enchimento capilar aumentado, e a perfusão renal com oligoanúria, que vai ser mais observada por um débito urinário menor que 0,5 ml/hora por 6 horas, como definição mesmo. E, por último, a presença de hiperlactatemia, que é um fator isolado de sinal de má perfusão tecidual. No que diz respeito à monitorização, a gente vai dividir em 2 tipos de monitorização, que vai ser a monitorização básica, que vai ser basicamente para quase todo tipo de paciente na terapia intensiva, pelo menos no manejo inicial. Vai ser avaliação da pressão arterial com mensuração do débito urinário por um método fidedigno, como cateterização de vesical de demora, e a avaliação de frequência, ritmo cardíaco e fatores perfusionais periféricos à beira-leito mesmo. E na avaliação funcional e dinâmica, a gente vai ter mais fatores para a gente poder guiar a nossa terapia. Então, a gente vai avaliar a veia cava, a variação de pressão de pulso e o pass flag raising, que eu vou mencionar mais para frente. No que diz respeito aos parâmetros perfusionais, a gente tem 4 parâmetros principais que a gente vai guiar nosso tratamento, e começando aqui pelo lactato sérico, que vai ser o nosso principal marcador.
A gente sabe que nos pacientes com choque, a gente vai ter uma hiperlactatemia, principalmente naqueles pacientes com sepsis. E a gente inicialmente pensava que era relacionado ao metabolismo anaeróbio, e na verdade a gente agora sabe que é por causas multifatoriais, tanto metabolismo anaeróbio, tanto por conta de disfunções múltiplas que a sepsis gera, gerando uma inibição da piruvato desidrogenase, levando a um desvio do ciclo de Krebs, disfunção mitocondrial, seja por aumento de produção muscular ou pulmonar pelas células pulmonares, e também por redução da depuração do lactato por disfunção orgânica, principalmente hepática mesmo. E aí, a gente sabe que o lactato, por si só, já é um marcador de pior prognóstico, e aí gera a dúvida se um clearance de lactato mais rápido talvez estivesse associado a um melhor desfecho naqueles pacientes com sepsis. E aí foi feito um estudo em 2004, que foi publicado no Critical Care, com cerca de 100 pacientes, e que viu realmente que aqueles pacientes que tiveram clearance de lactato mostrado por maior que 10% em 6 horas tiveram melhor sobrevida. Mas isso vai salientar que a gente não é para a gente tentar lavar o lactato a qualquer custo, não. Isso significa basicamente que naqueles pacientes que não tiveram clearance de lactato esperado nessas primeiras horas, eles vão ter provavelmente piores desfechos clínicos, e a gente, na verdade, a gente vai ter que parar e pensar se realmente nossa estratégia de tratamento está sendo realmente efetiva. Então, a gente vai pensar se está faltando volume para esses pacientes, se está faltando um inotrópico positivo, ou se a gente comeu bola em alguma causa base que a gente deixou passar. Então, é mais para a gente reavaliar nossas medidas, nossas estratégias terapêuticas. E seguindo essa mesma linha de pensamento, a gente tem o tempo de enchimento capilar, que correlaciona bem com o lactato, como foi mostrado no Andrômeda Choque, publicado em 2019, no JAMA, e que a ideia dos autores foi justamente essa. Eles pensaram assim, será que aqueles pacientes que foram admitidos com choque séptico precoce, foi avaliado em menos de 4 horas, se talvez aqueles pacientes que trataram guiados por perfusão periférica versus aqueles pacientes tratados guiados por clearance de lactato, talvez esses primeiros tivessem melhor desfecho de mortalidade em 28 dias. E aí, para isso, eles pegaram cerca de 400 pacientes para poder avaliar, e avaliaram a terapia com base em metas de cuidados. Então, eles avaliaram os pacientes do grupo de perfusão periférica a cada 30 minutos, objetivando um tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, e aí o método foi uma apreensão, né, do leito ungueal por mais de 10 segundos do dedo indicador, e no grupo de lactato, uma avaliação a cada 2 horas, objetivando um clearance de lactato de cerca de 20%. E aí, o que chamou atenção é que eles não viram diferença entre 2 grupos. A gente não teve diferença estatística entre os 2 grupos, mas o que foi interessante é justamente que no grupo do lactato e no grupo da perfusão periférica, houve uma tendência de menor mortalidade naqueles pacientes que foram guiados por tempo de enchimento capilar. E isso foi mostrado tanto por essa curva Kaplan-Meier, como também nesse gráfico de hazard ratio, mostrando que na maioria dos desfechos observados no estudo, tendeu a favorecer, na verdade, o grupo que foi guiado por tempo de enchimento capilar. Isso foi interessante, na verdade, a hipótese disso é que os pacientes que foram guiados por tempo de enchimento capilar, eles foram avaliados mais frequentemente, então foram a cada 30 minutos, e talvez esses pacientes eles receberam menos fluido, diminuindo congestão pulmonar, diminuindo hipoxemia e favorecendo também a perfusão tecidual. Outro parâmetro perfusional muito utilizado, que era muito utilizado antigamente, é a saturação venosa de oxigênio, principalmente a saturação mista de oxigênio, que era utilizada pela cateterização da artéria pulmonar, que é o cateter de Swan-Ganz, que com o advento de novos dispositivos, novos
novas ferramentas de monitorização hemodinâmica, tem sido cada vez mais restrita para pacientes muito, muito bem selecionados. E aqui a gente vai usar, na verdade, a saturação venosa central de oxigênio, que é muito mais fácil para a gente utilizar na prática. A saturação venosa central, ela basicamente ela vai refletir o tanto de oxigênio que o tecido está utilizando. Então, em condições normais, a saturação venosa central de oxigênio ela é mais ou menos 75%, mostrando que a taxa de oxigênio que fica nos tecidos, né, que é a taxa de extração de oxigênio, fica por volta de 25%, mostrando aqui em condições normais. E aí, esse dado desse gráfico aqui interessante, esse estudo foi publicado em 2011, mostra que, mesmo a gente variando muito a oferta de oxigênio, o consumo de oxigênio ele não varia tanto até chegar nesse ponto crítico. E uma vez que a gente tem um desbalanço e a gente atinge esse ponto crítico, a nossa célula e nossos tecidos vão estar cada vez mais ávidos por oxigênio. Então, você vai ter maior extração de oxigênio e uma menor saturação venosa de oxigênio, invertendo aquela curva fisiológica que eu falei mais cedo em condições normais. E aí, e por isso que isso vai ser um bom parâmetro de perfusão tecidual. Só que a gente tem algumas limitações, principalmente naqueles pacientes com choque grave, que já tiveram um dano celular, então assim, a gente já não tem nem mitocôndria para pegar esse oxigênio mais, e aí então a gente vai ter uma saturação venosa alta, mas com uma falsa interpretação. Então, assim, tem que ser uma ferramenta boa para a gente avaliar em conjunto com outros métodos, mas isoladamente tem essa limitação. E a mesma ideia do gap de CO2. O gap de CO2, ele basicamente é a diferença entre o tanto de gás carbônico que tem na veia com o tanto de gás carbônico que tem na artéria. A ideia é que ele é um marcador de fluxo sanguíneo na periferia. Isso significa o quê? Que o gás carbônico, por ser um gás que é facilmente dissolvido, ele, quanto mais estagnado, quanto mais devagar o sangue corre da artéria aqui, ó, da artéria para a veia, a gente tem mais tempo para o gás carbônico sair do tecido e ir para a veia, então você vai ter um gap de CO2 mais alto. Então, isso mostra, na verdade, o maior tempo do sangue que fica na periferia. E isso tem uma relação inversa com o débito cardíaco, ou seja, quanto menor o débito cardíaco, maior o gap de CO2, que vai ajudar a gente na guia terapêutica, e tem uma relação direta com a produção de CO2. Então, quanto mais o tecido produzir, mais ele vai ter também o gap de CO2. E por ter esses dois mecanismos, né, de aumento, a gente tem essa limitação também, porque a gente sabe que é multifatorial o aumento do gap de CO2. Então, ele e a saturação venosa são os dois principais que a gente tem que guiar junto com outros métodos para a gente poder guiar a terapêutica mesmo e a avaliação do paciente. Lembrando que esse valor do gap de CO2, para a gente ver que ele tem realmente sinais de hipoperfusão tecidual e relevância, é maior ou igual a 6. E aí tá. Aí agora, então, eu já admiti meu paciente, identifiquei o paciente com choque, fiz a ressuscitação volêmica inicial, vi que inicialmente o paciente estava mal perfundido mesmo, e agora fui reavaliar meu paciente e ele continua mal perfundido. Então, eu vi todos esses parâmetros perfusionais, ele continua mal perfundido, mas ele já recebeu muito volume. Será que agora ele precisa de mais volume, ou será que agora eu vou ter que continuar numa alternativa de uso de aminas vasativas? E aí, para tirar essa dúvida, essa série do JAMA, que é o Will This Patient, ela publicou em 2016 esse artigo para ajudar a gente nessa decisão clínica. Então, a ideia inicial é que a gente tem que tentar agir nesses pacientes que vão ser fluido-responsivos para a gente dar volume. Então, a gente tem essa avaliação de Frankenthal, né? Que nessa primeira metade aqui, são aqueles pacientes que a gente chama de pré-carga respondedores. Então, a gente dá volume, a gente dá uma pré-carga para a gente aumentar o volume sistólico, com isso aumentar a perfusão. Mas chega no momento que quanto mais pré-carga eu der, não vai fazer tanta diferença no volume sistólico e não vai fazer diferença no dano tecidual, ou na perfusão tecidual.
Então, a nossa ideia inicial é a gente tratar esse perfil de pacientes aqui com mais volume. Não quer dizer que ele está hipovolêmico, quer dizer que a administração de fluido para ele, o aumento de pré-carga, vai ter um benefício no aumento do volume sistólico. E aí, para isso, a gente tem três ferramentas principais de monitorização, que são a primeira que eu vou falar aqui é a avaliação da veia cava inferior pelo ultrassom point of care. A avaliação dela vai ser por meio da mensuração, né, da variabilidade da veia cava a 2 centímetros da entrada do átrio, que vai bater basicamente quase na entrada da veia hepática aqui na cava inferior. E só que ela tem uma sensibilidade e especificidade baixas, assim, de 70%. Então, ela sozinha não é um bom parâmetro de monitorização funcional, mas ela, usada em conjunto com outros métodos, vai ajudar muito a gente a guiar a nossa terapia. Ela foi validada principalmente naqueles pacientes em uso de ventilação mecânica, e eles vão ser considerados fluidos responsivos quando tiver uma variação maior que 12% a 18%. A gente extrapola isso muito naqueles pacientes sem dispositivo ventilatório, então a gente considera assim, uma variação maior que 40% naqueles pacientes em respiração espontânea, como também como fluidos responsivos. Lembrando que tem que usar em conjunto com outros métodos de avaliação. Outra avaliação é a avaliação de pressão de pulso, que nada mais é do que a diferença da pressão sistólica menos a diastólica, tanto na inspiração quanto na expiração. Quanto maior essa variação, mais fluido responsivo esse paciente vai estar. Então, mais que, considerando essa fórmula aqui para avaliação, que no caso do Odilon a gente tem o aparelho que mede isso automaticamente, vai ter uma variação maior que 13%, significa que o nosso paciente vai ser fluido responsivo. Só que ele tem essa ferramenta, ela tem várias limitações, principalmente por conta do perfil de pacientes que foi validado. Então, os pacientes têm que estar em ventilação controlada, eles têm que estar num volume corrente maior, ou igual a 8 ml por quilo, que não é a nossa realidade, geralmente. E os pacientes não podem ter arritmias, fora outros fatores de exclusão, como hipertensão intraabdominal ou disfunção de VD, também excluem esses pacientes como avaliação de pressão de pulso. Ela é um método bom, mas tem todas as limitações do perfil do paciente. E, por último, tem o Passive Leg Raising, que nada mais é do que a tradução dele mesmo. Então, a gente é uma elevação passiva das pernas, o paciente inicialmente em decúbito dorsal com elevação do tronco a 45 graus, a gente deita o tronco a 0 graus e eleva os membros inferiores a 45 graus. A ideia é que você vai ter uma autotransfusão de sangue de 300 ml e o paciente vai ser fluido responsivo se ele tiver uma elevação do débito cardíaco em 10%. E aí, esse artigo do JAMA, ele mostrou a acurácia diagnóstica desses testes que eu mostrei para avaliação dessa hipovolemia respondedora a fluidos. E aí, o único, na verdade, que se mostrou mais acurado, na verdade, foi o Passive Leg Raising, mostrado por uma sensibilidade alta, de 88% a 92%, mesma coisa com especificidade alta também, e principalmente com um likelihood positivo de 11, maior que 10, mostrando que se esses pacientes tiverem um aumento do débito cardíaco como consequência da resposta à elevação passiva das pernas, esse paciente é um bom candidato para ser respondedor a fluido. E a mesma coisa com o likelihood negativo, ele foi o único que mostrou um likelihood negativo menor que 0,1, que nesses pacientes com ventilação controlada, vai salientar. Então, nesse perfil de pacientes com ventilação controlada, que não tiveram uma resposta do débito cardíaco com a elevação passiva das pernas, quer dizer que eles realmente não vão ser fluido responsivos. E aí tá, então eu já avaliei o paciente, já vi que ele estava mal perfundido, fiz a avaliação funcional dele, vi que ele está precisando de fluido, mas e aí, qual fluido que eu vou dar? A gente sabe que o cristalóide já está bem consagrado, que é a primeira opção para grande parte dos pacientes,
mas resta a dúvida se há diferença entre a solução salina e a solução balanceada. Até agosto desse ano, a gente tinha uma ideia bem forte, assim, de que a solução balanceada seria potencialmente mais benéfica do que a solução salina, baseado principalmente nesse estudo publicado em 2018, que é o SMART Trial. Esse estudo foi um estudo grande, com mais de 15 mil pacientes, que mostrou uma diferença significativa de desfecho combinado. Ele fez um desfecho composto de morte, terapia substitutiva renal nova e disfunção renal persistente. E aí viu que naqueles pacientes que receberam solução cristalóide balanceada, eles tiveram menos desfechos do que aqueles pacientes que receberam a solução salina. Só que em agosto desse ano, agora recente, esse estudo, que foi o BASICS, foi publicado no JAMA, um estudo brasileiro com mais de 11 mil pacientes, um estudo grande também, que avaliou a diferença do tratamento com solução balanceada, que foi o plasma LIT que eles usaram, e em relação à solução salina para avaliação de mortalidade de 90 dias. E eles viram que não tem diferença significativa entre os dois grupos. Assim, a crítica a esse estudo foi que, primeiro, que eles usaram foi um estudo que não foi por intenção de tratar, primeiramente, e eles utilizaram uma solução balanceada que não foi a que a gente usa mais na prática, que é o ringue lactato. Então, eles mesmos colocaram isso como uma limitação no final do estudo. E talvez, assim, a gente não tenha um desfecho em mortalidade mesmo, mas talvez tenha um desfecho em necessidade de terapia substitutiva renal ou disfunção orgânica ou disfunção renal persistente. Então, fica a dúvida, a princípio a gente não tem uma evidência robusta para preferir um ou outro, mas acaba que na prática a gente prefere a balanceada pelo potencial efeito maléfico da acidose hiperclorêmica. E aí, por último, falando agora das drogas vasoativas, deixei por último mais por questões didáticas mesmo, mas a gente sabe que cada vez mais a gente está usando as drogas vasoativas mais precocemente, em concomitância com a ressuscitação volêmica inicial. Isso porque a gente tem visto já que tem melhores desfechos naqueles pacientes que a gente almeja, uma melhora da perfusão tecidual cada vez mais precoce. E aí a gente vai, e aqui eu já separei 4 drogas principais que a gente usa mais na prática clínica, e aqui eu vou começar aqui a falar da Nora, que é a nossa menina dos olhos, aí, nossa primeira opção em qualquer estado de choque. A Nora, falando um pouquinho dela, ela é um potente vasoconstritor, ela atua principalmente em 3 receptores principais, e o mecanismo de ação dela vai ser mais aumentar a resistência vascular sistêmica. Ela tem uma dose usual de 0,1 a 1,5 micrograma quilo minuto, que num paciente de 70 quilos, na solução padrão, vai variar entre 0,5 ml até 63 ml. Mas lembrando que a Nora não tem dose máxima, então isso aí é só uma dose usual mesmo. E com esse uso cada vez mais precoce de aminas, tem surgido a dúvida se essas aminas podem ser realizadas no acesso periférico ou não. Então, a gente tem um podcast sobre isso, o Lucas que apresentou, então quem tiver mais dúvidas ou quiser aprofundar mais no tema, tem esse podcast publicado tem mais ou menos um mês, que ajuda a gente, na verdade, o spoiler aí é que realmente pode, sabe? E que isso não deve limitar o uso da amina, ou não deve retardar o uso da amina, pensando que o paciente tem só acesso periférico. Nosso segundo vasopressor de escolha vai ser a vasopressina, que vai ser que por atuar em receptores diferentes da noradrenalina, ela vai ser a droga de segunda escolha para a gente associar naqueles pacientes que estão em choque refratário, já estão usando dose alta de nora, não está respondendo, então a gente vai usar uma outra estratégia com o uso de com a ativação de novos receptores. A dose da vaso, ela é uma dose fixa, não é peso dependente, e aí, nessa diluição padrão, fica variando entre 6 a 24 ml por hora.
E aí, a gente tem 2 estudos principais para a gente, que avaliaram o uso da vasopressina. O primeiro foi publicado em 2008, foi o VAST Trial. Ele foi um estudo que, na verdade, comparou o uso da vasopressina junto com a norepinefrina. E o segundo estudo foi esse estudo publicado em 2016, que foi o VANISH Trial, que, na verdade, ele usou 4 grupos diferentes, um com vasopressina, o outro com vasopressina mais corticoide, um com nora e um com nora mais corticoide, para avaliar falência renal nesses pacientes com choque séptico. Nenhum dos 2 estudos mostrou que a vasopressina é superior à nora em quaisquer desfechos, mas o VANISH, ele mostrou um potencial benefício da vasopressina com redução da terapia substitutiva renal nos pacientes com choque séptico. E aí, na verdade, uma crítica é que o primeiro estudo foi o VAST Trial. Ele usou uma dose moderada de vasopressina, não chegou a usar uma dose máxima, uma dose otimizada, e o VANISH, ele comparou vaso com norepinefrina sem avaliar o sinergismo das 2 drogas, e talvez as drogas atuando em conjunto, elas vão ter maior benefício em almejar uma melhor perfusão periférica. E aí, uma melhor perfusão tecidual, né? E aí, talvez, por isso que novos estudos vão ser, na verdade, essenciais para a gente poder avaliar realmente a importância da vasopressina na nossa prática clínica. Terceiro lugar, a gente tem a epinefrina. A epinefrina, como o Lucas mostrou na aula de anafilaxia, ela vai ser a droga de escolha no choque anafilático, principalmente por atuar em inibição de liberação de antígeno pelos mastócitos, e aí, mais questão fisiopatológica mesmo, e também ela vai ser a terceira droga de escolha naqueles pacientes com choque refratário, pensando que talvez ela vai ter maior efeito no débito cardíaco do que a noradrenalina. E aí, assim, a gente sabe que ela realmente fica como terceira droga, o Surviving Sepsis Campaign reiterou isso no último guideline, só que ela tem um benefício potencial pequeno, porque, assim, a gente sabe que ela atua no mesmo receptor da norepinefrina, então acaba que é uma estratégia como terceira linha mesmo naqueles pacientes com choque refratário. A dose também não é peso dependente, vai variar entre 2 a 10 microgramas por minuto, com essa concentração aí que eu coloquei no slide. Por último, a droga que a gente mais usa, a droga inotrópica, né, que a gente mais usa, é a dobutamina. Ela, na verdade, é um inodilatador, que significa que é um inotrópico, tanto inotrópico quanto vasodilatador, com o efeito de reduzir a resistência vascular sistêmica. E aí, por isso que naqueles pacientes que não foram estabilizados inicialmente, tem um risco muito grande de você começar a dobuta sem antes começar a noro. Então, a ideia é você começa a noro, para depois começar a dobuta para poder reduzir esse efeito de redução da resistência vascular sistêmica. Ela vai ser a droga inotrópica de escolha, né, nos pacientes, principalmente com choque cardiogênico. A dose vai variar de 2,5 a 20 microgramas, e a titulação vai ser, na verdade, com base na resposta que a gente quer. Então, vai ser com avaliação de critérios perfusionais e com uma limitação de não aumentar a frequência cardíaca mais do que 10% do basal. Ela vai ser contraindicada nessas comorbidades, né, nessas enfermidades, como a miocardiopatia obstrutiva, estenose aórtica e taquiarritmias. E tem um macete de cálculo da dobutamina, que eu não sei se todo mundo é familiarizado, mas às vezes na beira-leito ajuda, o Marlon que me ensinou, que na verdade é avaliar, quando chega um paciente, você quer começar a dobutamina a 5 microgramas por minuto, por exemplo, você tem uma constante que você multiplica 3 pelo primeiro número do peso do paciente. Então, por exemplo, paciente de 70 quilos, se eu quiser começar a dobuta a 5 microgramas por minuto, vou multiplicar 3 por 7, vou começar a 21 ml hora. E aí eu posso falar para a técnica que estiver responsável para começar nessa dose. E o mesmo vai valer isso sucessivamente, né? Se for 10 microgramas por minuto, posso multiplicar por 6, se for 15 por 9 e se for 20
por 12, nessa mesma ideia. E aí eu posso explicar pessoalmente, para quem tiver interesse, o motivo disso, tem um motivo, né, não é por voz da nossa cabeça que isso foi tirado, mas tem uma explicação matemática para isso. Por fim, tem outras 3 drogas que vale a pena mencionar rapidamente, não são foco da apresentação, mas pela disponibilidade lá no Odilon e pela utilidade clínica, vale a pena mencionar. A dopamina, ela foi muito utilizada mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, principalmente pelo potencial vasodilatação e melhora da perfusão renal. Só que a gente sabe que isso já caiu por terra, porque assim, a gente sabe que comparativamente com a noradrenalina, isso não tem benefício clínico, e além disso, ela aumenta risco de efeitos adversos. Ela é uma droga dose-dependente. Na primeira, ela atua em doses baixas em receptores dopaminérgicos, em doses intermediárias em receptores beta-adrenérgicos, em doses mais altas em receptores alfa-adrenérgicos, mas ela vai ser utilizada basicamente quando a nora não estiver disponível. Então, se a nora estiver disponível, ela até é considerada uma má prática assim, em muitos lugares. E outros 2 inotrópicos são a milrinona e a levosimendan. Os 2 têm uma limitação no uso terapêutico, mais por conta dessa meia-vida longa dos 2. Então, o uso na terapia intensiva vai ser mais prejudicado por conta disso. A milrinona, ela é um inibidor da fosfodiesterase e acaba que é um inotrópico e vasodilatador também, mais pelo mecanismo do cálcio e da fosfodiesterase. A indicação dela vai ser mais naqueles pacientes com insuficiência cardíaca grave, que não foram respondedores à terapia usual, como diurético, vasodilatador inotrópico, e a levosimendan ainda não tem evidência robusta para sustentar o uso rotineiro, mas talvez, assim, novos estudos mostrando, se eu não me engano, tem novos estudos mostrando potencial benefício em relação à dobuta, mas ainda sem evidência robusta para sustentar seu uso. E, por fim, só para a gente lembrar essas mensagens para deixar em casa, né, já que está todo mundo em casa, que o choque é uma condição de elevada mortalidade, como a gente bem sabe, então a gente precisa identificar e ter um tratamento rápido e sempre direcionado para a causa de base, para a gente não comer bola e não atrasar o tratamento. A gente tem vários métodos de monitorização hemodinâmica que vão ajudar a gente a guiar a nossa terapêutica, e lembrando que sempre a fluidoterapia vai ser o manejo inicial, mas cada vez mais a gente tem utilizado o uso precoce das drogas vasoativas para poder melhorar essa perfusão tecidual. Só lembrando que saiu o novo guideline do Surviving Sepsis Campaign agora, e que vale a pena muito ler, tem umas recomendações que são fáceis de ler no final do guideline, e que mostra basicamente o que a gente já tem feito na prática clínica, que é o uso, na verdade eu não uso, né, do Quicksolva, mas utilizando outros scores do NIOS, o MIOS, o uso da precoce de aminas nesses pacientes em concomitância com ressuscitação volêmica, também eles comentam lá, e essa ordem também de uso de aminas, de nora, vaso e epinefrina também eles comentam no guideline, então vale a pena dar uma olhada. E é isso, lembrando que o mês de consciência da sepsis foi setembro, mas a gente tem que sempre lembrar aí todos os meses do ano. É isso, valeu, pessoal. Obrigada, Lu, que aula excelente. Como é que eu... Alguma dúvida? Qualquer coisa a Nath responde? A Nath? Muito bom, Lu. Excelente. Você está tentando se compartilhar aí, né? Estou tentando, não está dando certo, não. Eu vou... Aí. Tudo bem. Devem ter bastante dúvida, né? Abrir para a turma. Boa noite. Boa noite. Posso começar? Pode, né?
Ô, Lu, eu fiquei na dúvida qual que seria a prática de fazer o leg raising. Porque, sinceramente, já ouvi falar disso um ano atrás, eu nunca vi ninguém fazendo. Eu já tentei fazer isso no CTI, eu nunca fui tão xingada na minha vida. Então, eu queria saber a prática real. Como é que eu faço e como é que eu vou avaliar a questão da melhora? Tipo, a melhora perfusional é enquanto ele tá com os pés para cima, que eu tenho que avaliar? Ou eu avalio depois, entendeu? Oh, boa, eu esqueci de falar isso. O que acontece? A melhora é imediata, assim, é em 30 a 60 segundos. E ela é reversível. Então, uma vez que você volta para a posição inicial, você não vai ter o benefício de aumento do débito cardíaco. Agora, uma dúvida que eu sempre tive, até já perguntei para o Léo, foi que eu não consigo achar sobre a relação com a pressão sistólica. A gente acaba usando na prática uma utilização de 10 a 20%, um aumento da pressão sistólica na prática, mas o que eu vi de evidência, inclusive estudei mais essa vez para apresentar, é de débito cardíaco sem conseguir extrapolar, sabe? Mas é justamente isso. Lá no Odilon a gente usa muito, assim, eu não sei, em outros CTIs a gente usa bastante mesmo. E é igual isso que eu tô te falando, a resposta é imediata, e por isso que ele é um dos melhores, na verdade. Você avalia, você vê que ele é fluido responsivo com essa autotransfusão de 300 ml, você já consegue guiar a sua prática, assim, sem necessitar de mais nada. Aí, se vocês quiserem acrescentar em alguma coisa aí. Então, Júlia, você viu lá que a Luísa mostrou uma tabela, né, da referência-chave para isso, que é da série do exame clínico fracional do JAMA, né? E ela é bem desanimador quando você olha aquele slide. Você vai ver que os números são bem ruins de uma forma geral e esse número se destaca, de fato. E aí, então, você vai entender que quando a gente muda um pouco a essência ali do débito cardíaco, você está mudando aqueles números para alguma coisa que talvez pareça mais com os que a gente não fica tão satisfeito. Então, assim, para usar uma evidência mais direta, a gente teria que usar o débito cardíaco mesmo. Só que a gente, né, no SUS, a gente não tem o hábito de ter monitor de débito cardíaco contínuo, é muito mais complicado. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente estima o débito cardíaco de formas indiretas. Aí tem vários jeitos que a gente vai estimar os débitos cardíacos. Quanto mais indireto ele for, mais impreciso vai ser a sua medida, né? Agora, algumas medidas, como por exemplo a subida da PA, né, é uma medida que provavelmente ela tem uma correspondência até mais sensível do que mais específica, né, do que o débito cardíaco, né, a subida da PA. Ela tende a ser mais sensível do que o débito cardíaco. Então, um pouco isso, né? Então, a gente entender que, de fato, que a gente usa medidas indiretas e a gente, então, não está trabalhando com os números que a gente estava trabalhando, que a Lu apresentou, e que são esses que são bem legais. Então, a gente deve reservar eles mais para usar o débito, e quando você estiver fazendo medidas indiretas, você deve assumir a humildade da imprecisão, né? Você deve saber que tem essa variação, ela vai ser, a gente vai ficar um pouco mais na dúvida, você vai usar medidas indiretas. Você pode usar as várias medidas indiretas aí você não vai saber os limites de corte para ser preciso, né? Então a gente vai acabar ficando satisfeito com respostas expressivas, como essa que a Lu estava falando, que a gente acaba usando, né? Então a gente vai usar variação de pressão mesmo, né? Aumento de pressão, cálculo direto de débito cardíaco, né? Índice cardíaco, coisas dessa que a gente acaba usando. A Sarinha mandou aqui no grupo que a variação a pressão de pulso, né, também pode ser uma variável, só que a gente vê que lá naquela tabela mostra que o likelihood é de 3,6, não é tão bom não, sabe? Mas assim, ajuda, né? Tem uma sensibilidade boa e tem uma especificidade boa também, acho que é mais de 80%. Mas ajuda também na avaliação. De novo, né, com esse exemplo, vários outros, você tem que lembrar que variações extremas têm números bem melhores do que aquele que a gente vê, né? Quando você pega e vê o número daqueles, eles são baseados num nível de corte que tem aquela acurácia que foi apresentada, aquela sensibilidade, Então, por exemplo, quando você fala variação de pressão de pulso aí de 25%, e de repente você está falando variação de pressão de pulso de 50%, né? Você aumenta demais a sensibilidade, dependendo da acurácia de para onde você está indo. Então, entender um pouco esses conceitos para você poder usar no dia a dia, senão você não acaba usando, né? Então, acho que esse que é um pouquinho o entendimento, né? Saber trabalhar com dados indiretos. Aliás, né?
eu teve até recentemente, agora eu dei uma aula no congresso da Abramed de coisa, falei de algumas dicas para usar MBE na urgência, né? E se aplica com terapia intensiva, uma das dicas tem que saber usar dado indireto. Quem não sabe usar dado indireto e não sabe como fazer isso sem perder o piso ali, né? Sem perder a elegância, não consegue, vai ficar travado ali, vai fazer uma medicina um pouco muito burocrática. É muito importante entender usar dados diretos, até onde que você pode ir, até onde você não ir. Esse é um bom exemplo disso. Lu, primeiro, parabéns pela aula, maravilhosa. A minha dúvida é o seguinte: em que ponto que a gente considera o choque refratário para começar a vasopressina? Se tem algum limite de tempo ou de dose de noro que a gente considera que foi refratário, sabe? Boa pergunta, eu não achei também, cara. Eu tinha olhado que eu sabia que ia ter essa dúvida. O pessoal sabe, mas Vamos lá. A última vez que a gente olhou era 0,3 micrograma por quilo dose, por quilo hora. Não, o valor é dose máxima. Isso. Dose máxima até 0,3. Até 0,3. Aí depois tem algum Por quilo minuto. por quilo minuto. Não é por quilo, não. É É uma assim. dose fixa. É 0,3 unidades por minuto. Viu? Aí é 0,3 o ponto de corte que a gente tinha olhado. Aí só tem que ver o vaso. Assim, desculpa, gente, é que eu tô aqui do lado, tá? Tudo bem? Porque a vasopressina não é uma droga que a gente poderia usar da maneira que a gente usa. Ela tem muito efeito colateral e ela depende muito de monitorização. Então, se você não tem uma vasopresia refratária, se você não tem indicadores de vasopresia refratária, eu acho que o risco-benefício é muito alto e não vale a pena usar. Isso que... É o que a critical vanish, né? Que você até falou de como foi a escola. A gente tem indicações de vasopressina, mas a maioria das pessoas usa vasopressina lendo só o rodapé do negócio. Tipo assim, vou usar aqui porque tá subindo a nora. Não é assim. Ela mudou mesmo Desculpa, tá, gente? Não mudou mortalidade, né? E aí questiona-se a substituição renal. Mas tem uma indicação da vaso que a gente acaba esquecendo, que é o paciente com morte encefálica, que a nora não é tão boa, mas como ela ativa V1 e V2, ela é boa para manejar aquele paciente que está ali com uma desautonomia. Só isso mesmo. Mas era 0,3 quando a gente viu. Aí só tem que chegar os miligramas quilo minuto ou hora. Então, interessante essa dúvida, né? Ela pode ser polêmica, né? Da gente vir a responder, porque é um conceito, choque refratário. Aí ele vai variar um pouquinho de quem está fazendo. Particularmente, já vi artigo que trata só do assunto e define, em artigo que se propõe a discutir choque refratário, né? O que é choque refratário e quer fazer uma revisão histórica e ele coloca que seria 0,5 microgramas por quilo por minuto. Então, depende um pouco. Só que essa discussão ela é mais difícil da gente sair dela. Agora, tem um jeito bom de responder. Qual que é o jeito bom de responder isso? Porque nós queremos definir o que a gente está querendo definir nessa pergunta específica. Quando entrar com a vasopressina. Então, nós temos um RCT que define como que a gente vira. Então, você tem um protocolo de pesquisa que vira e fala o seguinte, os pacientes que chegaram nesse critério, nesse negócio, começaram a usar a vasopressina, né? Então, você vai ter principalmente 2 trials, que vão falar isso, e a gente vai ali rapidinho no artigo, nos métodos, entra no protocolo de estudo e ele vai definir para você fazer. Eu estou detalhando isso tanto porque aí a gente foge um pouco dessa discussão polêmica de o que é choque refratário, que tem esse entendimento aqui, é quando a dose está alta, é isso. Agora, o que é alta, né, vai depender um pouquinho. Quando você está achando que está fazendo mais mal que bem, que você já quer fazer alguma outra coisa, é isso. Só que aí você entra no protocolo específico do estudo, que é o que a gente tenta fazer. Então, esse exemplo não vale só para isso que a gente está falando, vale para tudo. Toda vez que a gente tiver uma dúvida de definição, a gente volta ao artigo que definiu o seu uso e fala assim, olha, para a gente aqui, choque refratário para o uso de vasopressina, né, a gente vai seguir o trial que a gente tem mais segurança em usar. Então, é assim que a gente deve se guiar para poder tentar responder essa pergunta. Então, assim, tem uma definição teórica, né, que vai cair na prova no próximo trimestre da residência, mas
A pergunta que conta não é essa, né? A pergunta que conta é qual no trial que eu estou olhando, qual que vai ser o ponto que eu vou tomar uma decisão diferente. Né? Não respondi, né? Porque eu não lembro qual que é o negócio da vasopressina. Mas eu já falei onde vocês vão encontrar, né? Então, Jéssica ou Sofia que perguntou que vão olhar, né? Não sei qual das duas que vão trazer a resposta. Foi Jéssica ou Sofia que perguntou? E eu lembro. Então, Sofia, ganhou. Sofia. Fácil. Você, em 10 minutos você resolve isso. Combinado? Boa noite. A Sofia perguntou, mas eu também tenho uma pergunta. Olha aqui para ganhar a resposta, hein? Muito boa aula, Lu, muito obrigada. Uma dúvida que eu tenho é em relação ao uso do buta e da nora no choque cardiogênico, porque eu fico em dúvida, assim, porque a nora vai aumentar a pré-carga, quer dizer, a pós-carga num paciente que está com choque cardiogênico. Então, fico pensando quão benéfico ou maléfico isso também poderia ser. Sei que na prática acaba usando de forma concomitante, até pensando em contexto de hipotensão, mas também nesse efeito de aumento de pós-carga no paciente que já está com choque cardiogênico, como que a gente pensa em relação a isso? Oi, Jéssica. Eu vou falar minha opinião, qualquer coisa as pessoas podem acrescentar aí. O que acontece? A Nora, ela, na verdade, ela aumenta a pós-carga mesmo, mas às custas de uma resistência vascular sistêmica para aumentar a pré-carga, né? Então, é esse que vai ser o mecanismo total, assim, da Nora atuando no sistema vascular por inteiro. Agora, igual eu tinha falado, assim, no paciente chocado, com hipotênsia, com sinal de hipoperfusão tecidual, a dobuta iniciar antes da anora, ela tem um potencial efeito maléfico, porque ela ela é vasodilatadora também, principalmente em doses baixas. E aí, nesses casos, ela vai diminuir a resistência vascular sistêmica, piorando a hipotensão no paciente. Então, nesse caso, dos pacientes chocados mesmo, a gente tem que começar um vasoconstritor para a gente aumentar a pressão do paciente, para depois a gente pensar, iniciar a dobuta pensando nesse potencial efeito de reduzir a pressão, sabe? Isso a gente vê muito na prática mesmo, assim, a gente começa a dobuta, o paciente choca mais. E aí, o uso concomitante entra muito nisso, assim, o racional fisiopatológico realmente, assim, depois que você melhora a contratilidade cardíaca, depois que você melhora o paciente por questões perfusionais mesmo, a ideia é realmente tirar a nora por conta desse efeito que piora a pós-carga, né, de aumentar a pós-carga, e começar um vasodilatador pensando justamente nisso, que aí você vai tentando reduzir a pós-carga, que você aumenta ainda mais o débito cardíaco. Esse aqui é isso que eu consigo, não sei se eu fui clara, mas se alguém quiser acrescentar, fica à vontade. Eu acho, Lu, que talvez ela está perfeita na linha de raciocínio dela, que Nora não faz sentido nenhum, né, do ponto de vista fisiopatológico, o choque cardiogênico, ela está coberta de razão no raciocínio. Só que a gente tem que, quando a gente está iniciando uma Nora com choque cardiogênico, você está julgando que aquele momento, se você iniciar uma Nora, o paciente tem um risco grande de parar. Então, assim, aquele custo, aquele risco e benefício, aquele momento do choque, o efeito colateral da Nora é menor do que o possível dano de não ligar ela. Mas tanto que a partir do momento que você começa a estabilizar o paciente, a sua primeira coisa que você vai pensar é tirar essa nora. Então, justamente pela linha de raciocínio que você acabou de usar. E o que você vai usar? Claro, a dobuta, talvez, nesse cenário, é uma excelente estratégia, mas choque cardiogênico é igual tratar a causa base, buscar uma causa base e tentar tratar e reverter imediatamente essa causa. Então, a sua nora é ruim para choque cardiogênico? Mas o cenário que você liga ela, não ligar é pior. E sempre que você ligou essa nora, você vai ter, a partir do momento que você liga, você vai buscar estratégia para tentar desmamar ela o mais rápido possível. Entendi, muito Perfeito, obrigada. era isso que eu queria falar. Obrigada. Eu acho que só fazendo uns comentários, a aula da Lu foi excelente e ela foi excelente justamente pela linha que ela adotou, né? O tema era, acho que era drogas vasoativas, e ela simplesmente falou assim, gente, não adianta ensinar vocês drogas vasoativas se
vocês não sabem reconhecer um choque, se você não sabe os parâmetros que você deve usar, se você está conduzindo bem ou mal o choque, e o que você fazer com esses parâmetros, né? Isso eu acho que foi fundamental. Eu queria só alguns parâmetros que, assim, antigamente, né, assim, você vai ainda muitos CTIs de privados manejar choque igual monitorização invasiva, né? Eu quero saber, quando eu falo em monitorização invasiva, eu estou falando em Swan Gun, volume vivo. Por quê? Porque eu, antigamente, falei assim, para mim, não tem como manejar um choque se eu não saber exatamente quando está o débito cardíaco, se eu não saber exatamente quanto é o valor da resistência, porque senão eu não sei o choque, que tipo é o choque. Cardiogênico, por exemplo, é uma resistência muito alta, séptico na fase inicial tem uma resistência muito baixa, e aí muda tudo o manejo do ponto de vista de drogas. Então, será que a gente está manejando totalmente errado e está manejando às escuras o choque, já que a gente não tem monitorização invasiva? Mas aí os estudos foram vendo, peraí, desse jeito que a gente não está fazendo, não está reduzindo mortalidade. Então tem alguma coisa errada. Ou esse treino não é tão bom, a gente não está usando, ou fixar demais em valores numéricos, talvez não é tão bom do jeito que a gente está falando. E viram que essas outras ferramentas que a Luizinha apresentou tem uma estimativa boa, que eu não preciso saber o número, não. Então o delta CO2 tem estudo bom mostrando correlação com o débito cardíaco. Agora, não tem relação de ele ser fluido responsivo, igual eu vejo falando na CT, então delta CO2 alto, vamos chuchar volume. Peraí, pode ser que ele não seja responsivo. Significa ter uma correlação com o O2, mas não ser necessariamente fluido responsivo. Tem que saber quais são as variáveis estáticas e dinâmicas que eu estou usando para saber como que eu vou manejar ela. E outra coisa, ultrassom à beira de leito, ultrassom cardíaco, ultrassom concava, tem uma excelente correlação com débito, Então, o pessoal foi vendo assim, peraí, nós vamos parar de passar um pouquinho de Swan Gun nessa turma e usar mais ultrassom, usar mais delta CO2, usar mais levantar a perna desse povo, que parece que não é tão inferior. Então, eu acho que hoje a gente, por exemplo, eu trabalho no CTI da Unimed, que usa pouca monitorização invasiva e que usa muito esses dados, que tem uma boa correlação com a monitorização invasiva, e a gente não vê muita perda. É claro, um choque cardiogênico grave, um transplantado cardíaco, eu não estou conversando dessa turma, porque essa turma é outra conversa. Agora, eu acho que é importante, que eu acho que depois de sair dessa aula da Lu, é dar uma estudada e saber, e dominar bem esses conceitos. Peraí, o lagging race me ajuda para quê? Para estimar débito ou para saber se é fluido responsivo? Saturação venosa mista de O2, eu vou pedir quanto? O que ela me ajuda? Me ajuda a correlacionar débito. Então, para que é importante correlacionar débito? Porque é importante saber o tipo de choque que tem a ver com débito cardíaco. Débito cardíaco alto é um tipo de choque, débito cardíaco baixo é outro tipo, e o manejo são totalmente diferentes. Então, talvez a linha de raciocínio que a Lu usou nessa aula, e eu imagino que ela quer passar esse resultado, é o seguinte: não precisa de saber características de drogas. Saiba a característica do choque, porque as drogas, se você sabe a característica do choque, você vai saber manejar bem demais essa droga. Igual o Eloy, assim, mostrando o seu belo físico aí, fez um comentário que vasopressina, né, que a gente às vezes usa muito o rodapé de livro para usar vasopressina, eu concordo com ele, só que às vezes muitos serviços acabam usando mesmo sem monitorização invasiva, porque a gente também não tem assim, a questão de alternativas, né? Eu estou diante de um choque grave, sei que é um choque séptico, onde o débito não está sendo o problema, dobuta não vai ser o problema, às vezes eu faço essa tentativa e vou saber se a minha tentativa está certa ou errada. No choque, no CTI a gente faz muito isso, saber se está certo ou errado tentando, mas eu acho que é isso. Eu acho que a estratégia de aula da Lu mostra bem como a gente tem que saber droga vasoativa. Não é decorando droga, é saber manejar choque. Só queria aproveitar aqui a pergunta do Nineu para evitar uma cilada também, que é fazer o teste sem saber o que você quer fazer com ele. Então, é bem fácil isso acontecer, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que está a leg rear. Por quê? O que você precisa mudar aqui? Então, tomada de decisão, né? Você vai fazer um teste, igual você faz um exame laboratorial, qualquer coisa, quando vai mudar a sua tomada de decisão. Eu vejo muito acontecer de usar uns testes assim, quando você não tem pensado uma tomada de decisão para ser feita, né? Você vai virar. E aí você sai um pouco de como que eles foram pensados e validados. Então, outra coisa, né, aproveitando a deixa do Lineu, que é isso mesmo, entender o choque e tudo mais, mas não é ficar juntando o exame, não, né? Não é seja ele uma avaliação grupal aí de achados de exame físico induzidos aí, ou
por alguma ação nossa ou o exame complementar, seja qual for desse que a gente está falando, né? Saber para que, quando que eu vou usar, quanto que eu vou pedir, em vez de criar novos parâmetros. A gente já aprendeu que se guiar por parâmetros suprafisiológicos não vão fazer diferença. Alguém estava fazendo uma pergunta e interrompi. Eu tenho uma dúvida, que essa dúvida da Jéssica me fez lembrar de uma que eu tive num plantão um dia, de um paciente com um choque gravíssimo, assim, refratário, nora, dobuta e tudo mais. E aí era um choque séptico, sabe? Só que ele estava usando dobuta, e aí um colega me sugeriu, falou, olha, a dobuta não foi eu que iniciei, né? Eu peguei o plantão, já estava em uso de dobuta, na verdade. Aí ele me perguntou se essa dobuta, você acha que foi bem indicada? Você acha que tinha componente cardiogênico? Porque se a gente estiver pensando que o choque foi séptico, puramente séptico, a dobuta poderia estar prejudicando, na verdade, né? E não ajudando o doente. E aí eu confesso que eu fiquei muito insegura, assim, para suspender essa dobuta, considerando que eu também não sabia em que condições tinha sido iniciada, e com medo de, na verdade, prejudicar ele, né, desligando a dobutamina. Mas se eu quisesse fazer um teste, vamos supor, eu estou com esse paciente com dobuta, eu tenho dúvida se eu estou ajudando ele ou se eu estou atrapalhando com essa dobuta. O que eu poderia fazer, assim, o que eu poderia usar de parâmetros? Desligar a dobuta e avaliar só nível pressórico, ou desligar a dobuta, fazer uma gasometria pareada? Tem uma resposta para essa pergunta? Eu não sei, foi uma dúvida que eu fiquei na hora, sabe, de tirar a dobuta desse paciente. Que eu acabei não tirando. Eu acho uma boa pergunta. É difícil, assim, às vezes, falar em um choque grave, mesmo que seja só, assim, mitos e verdades. É difícil, às vezes, um choque, você mesmo falou, refratário, séptico ou seja de qualquer outro, como que estão as condições hemodinâmicas desse paciente. Se a dobuta vai ajudar ou diminuir, se é séptico, com certeza a dobuta não vai ajudar. Não. O choque séptico, inclusive, é muito dinâmico, porque existem fases, principalmente mais graves, que o débito vai estar mais reduzido e você pode, sim, se beneficiar do dobuta. Então, não quer dizer que dobuta nunca ajuda no choque séptico. Segundo, a sua estratégia lá de ver se tirar a dobuta vai ajudar ou não. É claro que você tem que saber o que você quer, né? Então, por exemplo, um paciente com choque grave choque, na verdade, é muito mais do que valores pressóricos, né? Tem a ver com perfusão. Choque é perfusão, então você tem que buscar muito mais do que pressão. Você tem que procurar dados perfusionais. Quando você liga uma dobuta no paciente, né, começa a partir daí, você vai procurar esses dados se melhorou ou não. Então, você vai lá no lactato, você vai lá na diurese, você vai lá na perfusão periférica, obviamente, você vai lá na PA. Se você já... tratando-se de uma droga de meia-vida curta, se você já iniciou essa droga, otimizou essa droga e viu que esses principais parâmetros, lactato, diurese e outras coisas, não melhorou, não cabe insistir nessa droga. Não é porque você precisa tirar. Ela já te provou que esse paciente não é respondedor. Então, assim, responder a sua pergunta, olha como era o paciente antes da dobuta em relação à perfusão e olha o que a dobuta fez com ele em relação à perfusão. Então, aí eu acho que você vai ter mais ou menos norte o que a dobuta fez de diferente, mas não pensa em só nível pressórico, pensa em perfusão quando você vai ver em choque e olha do ponto de vista de perfusão o que essa dobuta fez com o seu paciente, para você saber se ele foi respondedor ou não. Eu posso falar um negócio para matar a saudade aqui da urgência? É sobre essa pergunta da Maíra mesmo, que, né, talvez a pergunta não seja... A questão não seja a pessoa que te passou o plantão falando que começou a dobuta. A questão mesmo é que ele te passou o plantão sem ter falado o que a dobuta fez com o paciente, né? E eu acho que quando a gente faz qualquer intervenção, está bem registrado, né, o que aconteceu. Senão você não consegue falar, pô, o volume fez bem, o volume fez mal, ou avaliei a fluxo de possibilidade, fiz volume, mas mesmo assim não melhorou, acho que foi falso positivo, etc, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Não me foi passado se o efeito da dobuta, se melhorou, se piorou. Só me passaram um plantão com uma dobuta na bomba, basicamente. Eu não sei, assim, como que foi indicada, o que aconteceu depois que foi iniciada. Essa foi minha dúvida na hora, assim. Valeria a pena subir essa dobuta? Será que se eu subisse essa dobuta, ele ia piorar, na verdade? Ou se eu tirasse essa dobuta, ele ia piorar? Então, eu só fiquei com medo de mexer na dobuta, no final das contas, porque eu não sabia exatamente qual contexto que ela foi iniciada
e qual que foi o efeito dela para aquele paciente? Eu acho assim, a minha fala e do André é a mesma coisa, assim, eu acho que você tem que fazer assim, olha, o que você quer com a Dobuta? Eu quero isso, isso, isso. Fui atingido? Não, não fui atingido. Não, beleza, eu não tenho como saber, eu estou no plantão lá que não tem nenhuma anotação, eu caí de paraquedas com uma Dobuta lá. Olha, a situação dele está muito ruim, uai, você não vai piorar ela tentando desligar a Dobuta e avaliando. Ah, não, tá boa, para que você vai fazer o teste? Você tá bem. Então, assim, olha as condições dele no momento. Não, pelo que eu tô vendo aqui, a situação tá boa. Para que você vai tentar tirar? Ah, não, tá péssimo. Tem coisa. Aí eu vou aumentar a Dobuta, se ela já tá com uma dose boa, se ele tá péssimo, não faz sentido nenhum. Mas tem a Irinha até falou de, será, talvez escolher uma gasometria central, eu acho que faz sentido nesse contexto, porque já pegou o plantão, já tá com a Dobuta ligada lá e já não sabe o que faz, igual o Lineu viu, vê para que lado que o bonde está indo. Mas se o paciente está grave, a Dobuta está lá, talvez o pessoal trate a saturação venosa central, né? A gente até estava conversando isso como limitação, talvez é um grande benefício dela também. Olha a saturação venosa central, dá uma olhada na taxa de extração. O paciente não está extraindo nada, com a saturação venosa central lá em cima, é a grande diferenciação que hoje a gente usa, né? Eu estou de frente a um choque citopático ou não citopático? Porque se for um choque citopático, de fato, a Dobuta não está servindo para nada. É um choque séptico que o paciente parou de extrair. E aí não tem Dobuta, nem nora, e por mortalidade, nem vaso que resolva. Porque a gente não muda metabolismo celular. Então, talvez, nesse caso, caiba eu olhar mesmo, tentar estratificar meu choque e ver para que lado que eu estou. É citopatia ou não é citopatia? Ah, não. Minha extração está lá em cima ainda, o paciente está tentando, ele só não está conseguindo compensar. Aí eu penso o que eu vou fazer com essa Dobuta. Será que eu estou tendo uma alteração miocárdica transitória por sepse? Se não, não vale a pena a Dobuta. Se sim, talvez a Dobuta seja aliada, igual o Lineu falou, que talvez na sepse a gente tem injúria miocárdica aguda e atordoamento miocárdico. Então, frente a isso, talvez uma estratégia seria essa. Gasopareada, talvez, e olhar a saturação venosa central e tentar ir pelo que a gente tem, porque a gente não tem vigileu, a gente não tem monitor minimamente invasivo nessa jogada. E lembrar que essas estratégias que a Alice falou, o que você está querendo ver com essas estratégias? Você tem que dominar. Quando eu colho uma saturação venosa mista, ou quando eu colho um delta aí do CO2, o que você está querendo ver? Débito. Então, saiba mais ou menos o que você está usando com essa colhendo e o que você está usando, o que essa informação está sendo útil para você não colocar um dado a mais no paciente que já é muito grave e gerar mais confusão ainda. Exatamente. Quando você colher o exame e for analisar, pensa já no que você quer, o que você espera daquele exame. Também não vai às cegas, porque senão vai mais te confundir do que te ajudar nesse contexto de choque. Esse exemplo, ele é bom, né? A gente já pode ir encerrando aqui nosso tempo, já acho que é um debate muito rico, vocês dentes estão vendo, né? Como é que a gente fica com... Eu com vontade de começar a conversar longamente aqui sobre esse assunto aqui. Tem várias ressalvas, algumas coisas que a gente está conversando, né? Porque a gente guia muito por desfecho intermediário, mas eu acho que os aprendizados essenciais desse seu exemplo. Primeiro, entenda de onde que vem os benefícios da Dobuta, os cenários que ela vai iniciar, né? E comece certo, né? Então, comece baseado em parâmetros que você vai depois saber para onde você está indo. Então, né, não seja o coleguinha que vai passar a Dobuta sem saber o que está acontecendo, que o André falou, que o Lineu falou. Faça uma boa transferência de cuidado. Agora, depois, também tem uma coisa bem simples. Comece do zero, da onde você está. Então, foi o que a Alice falou. Beleza, você tem um novo começo aqui. Então, começa, né? Esse é seu marco zero. Então, não é porque não tem motivo para desespero. Você tem um novo marco zero. Nesse momento, se você não tem informações ontem, você está começando do zero. Então, você vai, beleza, como é que está a volemia do meu paciente? Vou ajustar o Dobuta antes de saber se ele está, como é que está a volemia do meu paciente? Vou começar com a volemia aqui desse meu paciente. Vou ajustar, esse paciente está aqui super mal na ventilação, vou querer ver saturação venosa central, se o paciente não está bem adaptado na ventilação. Otimize, né? Vai lá, faz o ABCD, otimiza o paciente, deixa ele certinho, entenda o seu novo marco zero, trace parâmetros para você avaliar se está indo bem, se está indo mal, eles são basicamente baseados em perfusão, né? E débito, aí, que os meninos falam de várias formas, você vai tentar avaliar isso, a partir daí você vai fazer o seu novo delta tempo, né? Estou no marco zero, vou ver o que ele está variando daqui para frente. Então, não é motivo para, né, só entender que você vai desviar o tempo. O que nós estamos fazendo com isso? Aumentando incerteza. Certamente, se eu comecei mal,
Se eu não sei direito, eu vou piorar um pouquinho a incerteza do que eu estou fazendo. Então, você tem que entender também que esse paciente você vai ter menos domínio das coisas. Acho que mas foi muito bom, né? O que a Lu falou, o que todo mundo falou. Eles constroem para você lidar melhor com esse momento. Saber que você vai ter mais incerteza num caso desse, que no que você começou tudo certo, está conduzindo de outro jeito, né? E aí, de novo, você está vendo como é que nós estamos usando dado indireto? Então, a gente vai ter que usar o tempo todo dado indireto, né? Se não souber usar, você vai achar que você não tem que fazer. Né? Então, você vai estar diante de um pouquinho mais de incerteza, vai ter que ter mais cuidado. Você vai parar ou não baseado em parâmetros de segurança. Se o paciente está com 180 de frequência, você não conseguiu ver nada, a dobuta não está fazendo bem, opa, começa parando, depois você vai ver os próximos. Tentando, na terapia intensiva, cada vez mais tem mostrado que esses dados, né, que você bem chamou de indireto, eles não são tão indiretos assim, né? Então, assim, eles se aproximam, eles têm até uma boa correlação do padrão que a gente usa, né? Então, no choque mesmo, a gente tem dados indiretos bem robustos, assim, que acrescentam bastante. É bem direto. É o protótipo do desfecho. Ajuda, às vezes, tão bom quanto um direto. Você tem que se guiar por alguma coisa, né? Não muda, eles não passam a ser diretos porque eles são úteis. Mas beleza, acho que já demos o nosso... Tá vendo? Dá um debate longo aqui, né? Lineu cada vez mais intensivista, cada vez mais... Daqui a pouco tá falando aí. Como é que é, Alice? A expressão? Choque o quê? Citopático. 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 Vai ficar mais intensivista, é só interpretar bem aquela curva que a Luísa mostrou, que é uma curva bem rica do ponto de vista de fisiopatologia, do DO2 crítico lá. Quem entender aquela curva ali vai entender muito bem o metabolismo do choque séptico. Mas a ideia da citopatia é essa, mas sem dúvida foi uma das melhores aulas de choque que eu já vi. Então, assim, quem quer entender o metabolismo, pega aqui a curva e vai mexer naquela curva lá. Bem. Obrigado. Viu, Lulu? Muitos elogios. Então tá, né, Nath? Encerrar, né? Tá uma sinfonia aqui, eu tô até calada. Maria tá que chora, mas é isso. Foi ótimo. Muito bom. Tudo bem, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Parabéns, Lu. Muito boa.